Urgente, entrevista forte de Luiz Castro. O Grêmio só empata com o Remo. Deixa o teu like, te inscreve, vamos ouvir. Há uma coisa que você tenha a certeza, você e toda a gente. Eu tenho consciência de tudo. Não é preciso ninguém dizer-me se tenho ou não tenho consciência. Com 64 anos e com 30 anos de treinador, tenho a consciência de tudo. Por ter a consciência que eu lhe disse que fomos uma equipa deficitária da primeira parte e que não existimos na primeira parte. Por ter consciência que eu disse que nós estivemos aquém daquilo que deve ser a equipa do Grêmio ao longo da segunda parte. Por isso é que eu lhe disse que nós não definimos como devíamos ter definido. O que o senhor acabou de dizer foi aquilo que eu já tinha dito. E ainda me pergunta se eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência de tudo. Eu tenho consciência do meu trabalho, sempre tive. Não é hoje que vou deixar de ter. Bom. Como? Muita bola na área. Sim, mas quando ficam reduzidos a 10 unidades a equipa contrária e quando coloca o seu bloco de jogadores em duas linhas de 4, dando os corredores laterais, era para onde nós tínhamos de entrar, a partir daí não está mal entrar pelos corredores laterais. Temos é que definir depois, certo, após a entrada pelo corredor lateral, porque o corredor central está totalmente bloqueado. Mesmo nós colocando nesse corredor central, colocando o Mac, colocando depois também o Bright White, colocando também o Vinícius, soltando o Arthur, soltando o Dodi também por lá, aparecemos com um central também por lá. A partir do momento que aparecem todas essas unidades no corredor central, só há uma forma lá de chegar. Para além dessa, não é meter assim, mas procurar jogar e servir melhor. Foi aquilo que eu lhe disse. Não definimos da melhor forma. Cruzámos muito e devíamos ter definido melhor, porque tínhamos homens à entrada da área. Mas também compreendo os jogadores. Compreendo os jogadores, porque os jogadores, naquele momento, nesses momentos, foram muito atrás e perturbados pela primeira parte, uma primeira parte deficiente. E queríamos muito e sentimos muito o apoio da torcida ao longo de todo o jogo. A torcida foi incansável, protestou no fim e bem, porque todos nós também protestamos connosco mesmos, portanto a torcida tem totalmente esse direito de o fazer, após ter apoiado de forma incondicional a equipa ao longo de todo o jogo. Boa noite, professor. À sua direita, Leonardo Oberher, Rádio Grenal. Professor, depois do jogo contra o Palmeiras, o senhor falou que o resultado não veio e o trabalho, na avaliação do senhor, não estava sendo tão bom. Hoje o Grêmio tem 20 finalizações ao todo, está pegando o gancho da questão das criações. E durante toda a temporada o senhor já mexeu muito nas peças do meio de campo. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação. O Grêmio hoje conseguiu criar as oportunidades, não colocou a bola na casinha. O que faltou então hoje? Faltou sorte para vencer o Remo? Eu não disse que o trabalho era fraco. Eu disse que os resultados têm sido, alguns deles, fracos. Disse que o trabalho era fraco. Eu sei, é assim, se eu quiser falar sobre todo o processo de construção do Grêmio, a chegada dos jogadores, a saída dos jogadores, a integração dos jogadores mais jovens, falar tudo isso, é uma perspectiva. A perspectiva dos resultados é outra perspectiva, é outra análise. Eu fui questionado sobre os resultados. E, para mim, os resultados, eu acho que os resultados podem ser sempre melhores. Mesmo que eles tivessem a ser bons, eu achava que eles ainda podiam ser melhores. Estando os resultados no nível médio mais baixo, eu acho que nós podemos evoluir e não estou satisfeito com esses resultados. Sobre aquilo que fala do meio, natural. Eu acho que vocês existem para analisar também. Eu existo para analisar e para tomar decisões. Vocês, fundamentalmente, para analisar e questionar. E vocês, na análise, acho que chegam à conclusão que Noriega, fora. Pérez, fora. Arthur, a vir de lesão. O William, fora. Vários jogadores e tem criado muita instabilidade numa zona do campo onde nós devíamos estabilizar rapidamente e não temos estabilizado ao longo da época. Sim, é um problema que temos tido? Sim, é um problema que temos tido. Não os conto. Luiz Castro aqui, Leonardo Boff, Rádio Bandeirantes. O Internacional, há alguns dias atrás, ele era o lanterna do Campeonato Brasileiro e hoje ele tem a mesma pontuação que o Grêmio. E na próxima semana, no sábado, a gente já tem o Clássico Grenal, que é um jogo tão importante aqui no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de saber do senhor o que aconteceu no meio desse caminho e qual que é o principal problema que você analisa no time do Grêmio hoje em dia, fazendo uma análise geral. Os meios-campistas também, as ausências que você teve para esse jogo diante do Remo, qual que é o principal problema do Grêmio? O principal foi aquilo que eu acabei de dizer. Eu falei sobre tudo isso, do jogo de hoje, daquilo que tem vindo a ser a construção da equipa. Já lhe disse que a entrada e saída dos jogadores, já falei daquilo que é a oportunidade aos jogadores mais jovens, que também fazem daquilo que é o projeto do Grêmio. Já lhe falei daquilo que são os problemas no meio-campo, já falei isso. São esses os problemas que nós temos tido e que vamos resolver. Não tenho dúvida que vamos resolver. Não tenho dúvida que, à medida que vamos andando no tempo, a equipa há de ficar mais fluida e vai tendo altos e baixos. Claro que sim.
Tudo bem, Luiz Castro? Boa noite. Marcelo Salzano, Rádio Guaíba. Eu ainda queria voltar num gancho de uma resposta anterior, que você tem consciência de tudo o que está acontecendo, que ninguém precisa lhe dizer esse atual estágio do trabalho aqui no Grêmio. Nós estamos no dia 5 de abril, ainda, claro, que tem uma longa temporada pela frente. O que ainda mais te incomoda? O que ainda você sente que a equipe precisa evoluir em termos coletivos para que depois o senhor fique satisfeito ao longo do ano? O que mais me incomoda e o que mais incomoda todos os treinadores é não conseguirem a estabilidade da equipa, não terem encontrado ainda o balanço da equipa. Nós procuramos o balanço da equipa e quando o encontramos, essa estabilidade que falámos, a não ter que entrar jogadores de forma sucessiva, uns saem por lesão, outros entram nessas oportunidades dos jogadores que saem por lesão, essa instabilidade que se vai criando. É claro que nós treinadores não gostamos, preferimos ter a equipa mais estável, mas o certo é que temos tido, fundamentalmente, naquilo que o colega referiu, na zona do meio campo, temos tido muita instabilidade. Enquanto nós, na nossa linha defensiva, perdemos o Marlon, não vamos lamentamos a perda do Marlon da forma como ela foi, mas acontece no futebol. Mas enquanto na linha defensiva nós estabilizamos de alguma forma, no ataque estabilizamos de alguma forma, realmente, como o colega referiu, no meio campo tem sido, que é uma zona onde as equipas precisam de muita estabilidade, tem sido um tráfego muito grande de jogadores, todos eles muito dedicados, mas o certo é que muitas vezes não estão tão ligados uns aos outros, não criam a sociedade que poderiam criar. Tanto assim que nós mexemos muito no meio campo ao longo das partidas, por causa disso mesmo. Professor, Walter Júnior, 0 Hora. A pressão num clube de futebol ela é constante. O Grêmio, depois da parada, são 2 jogos sem vitórias, e tem uma sequência um tanto diferente. Uma estreia na Copa Sul-Americana no meio da semana e o clássico Grenal no próximo final de semana, no sábado. É uma semana um pouco mais tensa do que o normal? Um Grenal, mesmo nós tendo um jogo a meio da semana no Uruguai, um Grenal é sempre um Grenal. Portanto, dizer que não há tensão num Grenal é estar a fugir àquilo que é a realidade. Aqui. Boa noite, Rafael Fávero, do Globoesporte.com. O Grêmio começa agora uma fase de grupos da Copa Sul-Americana, que nesse primeiro momento tem adversários talvez de não tanta expressão, assim como o próprio Grêmio. Qual é o seu planejamento? É de repente preservar alguns jogadores ou quem estiver em condições físicas vai para os jogos da fase de grupos? E uma segunda, se me permite, qual é o papel que o senhor dá para o Bright White no seu time, um jogador que foi artilheiro do Grêmio no ano passado, que tem voltado de uma lesão grave, é verdade. É possível que em algum momento ele comece um jogo ao lado do Carlos Vinícius ou não tem característica para isso? Obrigado. É possível. O problema de jogadores serem compatíveis numa frente de ataque não termina com essa compatibilidade. Há todo um ajuste que tem de se fazer e nós sabemos que atrás de dois centroavantes tem que haver uma linha de 4. E essa linha de 4 é formada de que forma? É uma linha de 4 linear, são 4 unidades em losango, é um volante e é um meia e 2 médios de ligação. Há um conjunto de coisas que vão atrás disso que acabou de dizer. É muito fácil nós dizermos, porque é que não joga com 2 pontas? Sim, e qual é a linha média com os problemas que nós temos na linha média, que a linha média que médios é que nós vamos colocar para jogar, que jogadores é que temos características para os apoiar e para defender no momento defensivo. Portanto, e que papel é que damos a esses 2 jogadores no momento defensivo? Tudo isso é algo que, agora numa chegada muito recente do jogador, ao trabalho e à equipa, poderemos abrir novos horizontes, mas neste momento ele está numa luta direta com o Carlos Vinícius pela posição de número 9 na equipa. Sobre a Sul-Americana, a Sul-Americana não existe sozinha por si só. A Sul-Americana existe num contexto que passado 2 dias temos o Grenal. Portanto, os jogadores que jogaram hoje, irem jogar ao Uruguai e depois irem jogar o Grenal, rapidamente chego à conclusão qual é a minha ideia. Luiz, aqui, Eduardo Picão da Bagé TV. Vai poupar na Você começou a temporada com uma ideia. A partir de um clássico Grenal da primeira fase do Gauchão, você mudou essa ideia e tem mantido, a gente pode falar assim, mesmo com várias mudanças entre as peças, essa mesma ideia até agora. A gente está em abril e acho que todo mundo tem a ideia de que isso não está funcionando, pelo menos não por enquanto.
Quando vai ser o momento de mudar essa ideia, ou você tem convicção de que ela ainda pode funcionar? Quero responder-lhe, mas quero responder-lhe de forma a satisfazer a sua pergunta que me fez. Qual é a ideia? Que A está ideia dizer? do 1+2, com os meias alinhados, com os pontas, a ideia que você tem tentado implementar desde o Campeonato Pois, Gaúcho. mas ela nunca estabilizou a ideia. E nunca estabilizou por causa disso. Nós, por exemplo, hoje nós não jogamos com um pivô declarado, com um volante declarado. Nós, a segunda parte, fizemos com 2 volantes e um 10. Nós, quando a equipa sentiu mais estabilidade, quando a equipa teve aquela série de 9 jogos sem perder, foi quando nós jogámos com mais estabilidade dentro da equipa, com um pivô mais 2 médios, em que esses 2 médios, um era mais ofensivo, outro era mais defensivo, um ligava mais ao volante, outro ligava mais ao centroavante. Portanto, eu gosto muito dessa... Ô pessoal, é lá, tá? Eu peço desculpa pra vocês. É lá esse problema. Peço até desculpa. Dessa dinâmica de 3 médios de características totalmente diferentes, um que suporte mais aquele triângulo com os centrais, como é o caso do Noriega, que faz isso, o Pérez faz isso, este miúdo do Orteia tem capacidades no futuro vir a fazer isso. Depois um médio que lhe ligue naquilo que é a saída de jogo, e depois um médio que ligue mais ao Carlos Vinícius, mais ao centroavante, ou ao Bright White, se for o Bright White a jogar. Portanto, jogar depois com dois pontas é aquilo que temos feito, que temos jogadores para isso. Não estou a ver o Amuso a jogar noutra posição que não seja a de ponta, não estou a ver o TT ou o Enamorado a jogar outra posição que não seja a posição de ponta. Mesmo o Mac varia e flutua entre a posição 10 de meia e a posição de ponta. Portanto, os jogadores têm características exatamente para desenvolver este tipo de trabalho, com laterais bem profundos. O Pavão é um lateral a andar bem profundo. Do outro lado também o Pedro, quer o Caio, também são laterais bem profundos. Portanto, na minha cabeça está bem definido aquilo para onde vai fluir o Grêmio. O Grêmio irá fazer coisas boas, de certeza. Tem-as feito em determinados momentos e irá continuar a fazê-las. Não vou só lembrar aqui as coisas más hoje, porque terminámos e o resultado negativo vai varrer da minha cabeça tudo aquilo que já fizemos bom. Não tenho essa capacidade, não tenho essa... Eu tenho que ser honesto para os meus jogadores e com honestidade intelectual. Os meus jogadores já fizeram coisas muito boas, hoje tiveram um jogo menos conseguido, mas já fizeram coisas boas e fazem muitas vezes coisas boas. E ainda o último jogo apesar da derrota, é um jogo em que eles andaram bem em cima do jogo e contra uma equipa boa. Hoje, de forma inesperada, não conseguimos uma boa performance. Mas sim, as equipas estão sempre todas em aberto em função dos jogadores que têm, nós seguirmos um caminho com eles. Luiz, boa noite. Bruno Abchecker, Rádio Imortal. O senhor já falou em outras oportunidades que o que pode prometer é trabalho. A torcida, principalmente. Só que o trabalho vem sendo feito e os resultados não são satisfatórios. Hoje a torcida saiu de uma impaciência no segundo tempo, esperando que o gol acontecesse, para uma frustração, para vaias ao término da partida, também reclamações com a arbitragem, mas a insatisfação do torcedor com o time, ela só pode ser sanada, segundo o senhor, em outros momentos, com o trabalho. Mas o trabalho não vem surtindo os efeitos necessários para que a torcida volte a apoiar o time, volte a ver a sinergia que já houve e que levou ao título do Campeonato Gaúcho entre o elenco e a torcida. O que o senhor pode fazer, e o senhor e o elenco também, nessa sequência de estreia na Copa Sul-Americana, de clássico, logo mais à frente a Copa do Brasil chega também, o calendário vai ficando mais apertado. O que o senhor, o elenco, a direção podem fazer, além do trabalho, para que a torcida volte a ter a empolgação que já teve em outros momentos, mas perdeu? Quando as crónicas lhe saem mal, quando as suas reflexões são más, quando as pessoas não gostam dos seus artigos, quando acho horrível a sua crónica, o que é que lhe resta fazer? Trabalhar. É assim em todo lado. As pessoas querem muito que nós digamos e que prometamos, que você promete, não, amanhã vou fazer uma crónica excelente, hoje escrevi uma crónica horrível, ninguém gostou do que eu escrevi, mas existe isso, existem dias muito maus seus. Ou pensa que não existem. Existem momentos horríveis, de questões que não têm qualquer sentido, e o que lhe resta fazer? Refletir e ir para a próxima coletiva, ir com questões mais sugestivas, que agradem mais a quem o ouve. Nós, no nosso trabalho, é igual. Aquilo que eu faço é refletir sobre aquilo que aconteceu. Se em terminados da época sinto muito satisfeito com aquilo que nós fizemos,
E eu acho que o Grêmio tem muito futuro, tem mesmo muito futuro. É um projeto muito interessante. Eu sei que aquilo que o imediatismo do resultado é aquilo que hoje está vigente na nossa sociedade. É resultado ou não tem resultado, não me soube bem, fora entra outra água, bebo outra água, não me sabe bem, fora entra outra água, bebo outra. É o imediatismo, não há tempo para nada, e eu entendo a sua questão, mas eu não consigo prometer mais nada para além do trabalho. Sabe porquê é que eu não consigo prometer mais nada? Porque eu conquistei tudo na minha vida através do trabalho. Não consegui, não sou alpinista. Não sou alpinista, não me agarro às pessoas para crescer com elas. Não, eu agarrei-me ao trabalho para crescer no trabalho. Portanto, acredito muito no trabalho e acredito muito que nós, através do nosso trabalho, vamos conseguir. Sempre conseguimos. Sempre conseguimos. E eu, mais uma vez, acredito. Confio muito naquilo que é o projeto do Grêmio. É um projeto muito assente na sua academia, na reestruturação do seu elenco, olhar na valorização dos jogadores, estruturar o clube para financeiramente ter poder para no futuro ir a outras lutas. E é isso. Identifico-me com isso e trabalho muito para que isso possa acontecer. Porque se eu não olhasse com essa perspectiva de futuro do Grêmio, não estava a jogar o Gustavo, o Mec, o Vieri, o Pedro, a oportunidade ao Roger, não estavam. Se eu não olhasse, não estivesse identificado com aquilo que é o Grêmio e o seu futuro, não tinha recusado. Acredito que é por aí que o Grêmio tem de ir. Agora, com momentos difíceis como o 2, sim, mas a desistir não. Acho que não, nem eu nem ninguém deve desistir. Eu acho que ou se acredita ou não se acredita. Eu não acredito só nos resultados. Os resultados condicionam o meu estado de espírito. Sim, condicionam. Hoje sou o quê? Eu sou uma pessoa triste, claro que sou uma pessoa, tenho um treinador triste, pelo não ter conseguido, juntamente com os meus jogadores, que trabalharam muito ao longo da segunda parte, muito, trabalharam muito ao longo dos jogos, ainda no último jogo em que não tivemos um resultado, porque trabalharam muito e não conseguiram. Estou sempre ao lado deles. Sempre. Os meus jogadores nunca vão caminhar sozinhos. Eu irei sempre caminhar ao lado deles. Sempre. E ao lado, não, na frente deles. A dar a cara por eles. Sempre. Os meus jogadores, eu não... Podem vocês dizer aquilo que quiserem. Atacar os meus jogadores? Não. Podem-me atacar a mim, podem atacar tudo. Os meus jogadores, não. Os meus jogadores são intocáveis porque eu sei aquilo que eles trabalham. Agora, por vezes a torcida não fica satisfeita com eles, não se fica satisfeita comigo. E compreendo. Quem é que pode hoje sair daqui? Vaiaram hoje. Mas queriam o quê? Bater-se palmas no final daquilo que nós fizemos? Não podem. Agora, prometer, só posso ter... Peço desculpa, mas eu não sei prometer mais nada. Eu sei que a sociedade está cheia de promessas, toda a gente promete tudo a todos, prometem por todo lado que vai acontecer e vai acontecer. Não sei fazer. Não sei, não sou capaz. Sou capaz de dizer nada para além disto. Agora sou capaz de explicar o meu trabalho diário. Isso sou capaz. Porque é que as coisas acontecem? Sim. Há bocado falámos sobre o que aconteceu e o que não aconteceu no jogo. Sim, vou ser sempre assim. Sim. Vou passar momentos difíceis, sim. Pois, num projeto desses, claro que vou. Eu disse várias vezes que o projeto é muito sensível, é um projeto difícil. Eu não disse porque me veio à cabeça dizer, porque sinto que é. E é. Tá aí, a forte coletiva do Luiz Castro, mantendo a confiança no trabalho. Gente, partida lamentável do Grêmio, né? O Grêmio não pode empatar com o Remo, ainda mais com um a mais em campo. Não, e outra coisa, se não fosse o Everton, o Grêmio não era pro Grêmio ter perdido. O Everton fez milagre, defendeu um pênalti, defendeu 2 bolas assim, olha, teve um lance que o Talhari perdeu um gol sem goleiro, aquela foi 2 milagres do Everton, mais defesa de pênalti. Cara, se não fosse o Everton nesse campeonato, eu vou te dizer, cara, o Grêmio estava na zona do rebaixamento, cara. Cara, inacreditável como o Grêmio está mal. Só que agora tem uma grande oportunidade, né? Primeiro na Sul-Americana, o Grêmio tem a oportunidade de ganhar o jogo. Não é só ganhar, tem que jogar bem contra o não sei o que lá, Torque. E depois o Grenal, né? O Grêmio precisa ganhar o Grenal. É obrigado a ganhar o Grenal. O empate, não, o empate é horrível. É péssimo. O Grêmio não pode empatar o Grenal. O Grêmio precisa ir lá e ganhar o Grenal.
Tem que ganhar. É obrigado. Gasta mais que o Inter. Tem que ganhar. Empatou com o Remo em casa, tem que buscar fora. Tem que ganhar do Inter fora. Tem que empatar com o Cruzeiro fora e ganhar do Curitiba. Tem que fazer isso. Senão é crise. É terra arrasada sim. Tá errado, cara. Tem que começar a pressionar os jogadores, cara. Pô, tem que... Cara, eu não sei o que tá acontecendo, cara. O TT é um tico-tico. Mas o... Será que a gente contratou um gato por lebre, cara? Mas tem que cobrar esses caras, esses bandos de folgado, nojentos, cara. Para dar um nojo de ver o Grêmio jogar, cara. Olha, eles estragam a Páscoa do cara. Cara, acabou com a Páscoa do cara. Cara, o dia hoje foi terrível. Desculpa. É um dia histórico aí e tal. Pô, tem todo o renascimento de Cristo. Mas, cara, inacreditável. Inacreditável. O Grêmio acaba com a vida do cara. O Grêmio é o problema da minha vida, cara. O problema da minha vida se chama uma coisa. É o Grêmio. O Grêmio é o problema da minha vida. Me deixa depressivo.